Eu me chamo Carla, sou aluna de Economia Clássica e eu vou falar um pouco sobre a visão geral dos autores clássicos. Primeiro eu vou dar uma pincelada no mercantilismo, o feudalismo como introdução ao capitalismo e um pouco nos fisiocratas. Bom, o contexto histórico do feudalismo é justamente antes do capitalismo. A sociedade feudal ela era essencialmente rural, baseada no feudo e inserida num sistema monárquico de descentralização do poder. Ou seja, a sociedade feudal se caracteriza por uma sociedade estamental, ou seja, uma estrutura social fixa e hierarquizada que estava dividida em estamentos, em grupos, o rei, o clero, a nobreza e na base os servos. A lei econômica era baseada nos mesmos costumes de sempre, eles não tinham uma lei definida, então o que eles já tinham. Para a Igreja Católica era a maior proprietária de terra. A sociedade medieval ela era autossuficiente, ou seja, eles produziam para si mesmos, eles não produziam para ter um lucro no final. Quando sobrava, eles acabavam fazendo troca com feudos vizinhos. Aí a transição do antigo regime vai ser marcada pela formação do capitalismo, mercantil, expansão ultramarina, comercial e pelo trabalho compulsório, escravidão, trabalho livre, mas sem remuneração. Depois entramos na transição do capitalismo, que era um regime essencialmente liberal, economia de mercado, com a Revolução Industrial, com a ação do capital industrial, do trabalho livre, mas já remunerado. A gente sabe que na Revolução Industrial as pessoas foram extremamente exploradas, principalmente mulheres e crianças, e logo mais veremos. Esse é um exemplo da transição do feudalismo para o capitalismo. E agora eu vou entrar na parte dos fisiocratas. Bom, os fisiocratas eles surgiram com o final do mercantilismo na França no século XVIII, com o objetivo de investir no sistema econômico em seu conjunto. O fisiocrata é considerado a primeira escola da economia científica e é uma teoria econômica que surgiu para se opor ao mercantilismo, se apresentando como fruto de uma reação iluminista. Em síntese, o fisiocrata se baseia na afirmação de que toda a riqueza era proveniente da terra e da agricultura. Um idealizador da teoria foi o Quesnay, que foi um dos grandes representantes da fisiocracia. Ele defendia a agricultura como uma verdadeira fonte de riqueza do país e viveu na época da unificação das regiões da França. A gente vai dar início ao Adam Smith, que foi um filósofo e economista político, dos principais pensadores da Escócia no século XVIII, inclusive seu nome está intimamente associado ao início da história da ciência econômica. A ciência econômica estava desenvolvendo junto com o capitalismo. O capitalismo precisava de um elemento que sustentasse as suas teses para poder ser um modo de produção aceito pela sociedade. Ele estava vivendo numa época da Revolução Industrial, começo da Revolução Industrial e o iluminismo, onde pegava o homem no centro de todas as coisas. O Adam Smith é muito conhecido porque ele defendia que deveria haver total a empresa privada deveria ter uma total liberdade econômica sem intervenção do Estado. Dizia que a livre concorrência entre os empresários iria regular o mercado e causando quedas dos preços, inovações tecnológicas, melhorando a qualidade dos produtos e ritmos de produção. Ele exerceu uma grande influência da burguesia, que já queria tirar o regime feudal e mercantilismo dos reis absolutistas. Ele foi fundamental no desenvolvimento, como eu já disse, do capitalismo e acreditava em 3 credos: o psicológico, econômico e político. O psicológico, que era o comerciante, movido apenas pelo seu próprio interesse egoísta, levado por uma mão invisível a promover algo que nunca fez parte do interesse dele, o bem-estar social. Ou seja, ele falava que quando a pessoa ela produz para si própria, ela produz algo bem melhor do que ela estivesse trabalhando para alguém. Ou seja, no final eles teriam um capital e que acabava impactando a economia
social também. O político ele falava que era um mal necessário, onde o Estado tinha que intervir na saúde, educação, infraestrutura e segurança. E o econômico é exatamente a mão invisível que ele tanto falava, que ela iria atuando de forma livre no mercado, aquele ditado de oferta e demanda, que o mercado não precisaria de um poder de um outro poder como o Estado para intervir. E também ele vai falar sobre a teoria do valor do trabalho industrial, também das vantagens absolutas, onde ele vai ter uma divergência de Smith, que ele fala que os países eles deveriam se especializar em uma só objeto e vender com um custo menor. E já Ricardo ele vai falar que o país deveria se especializar em uma coisa de menor custo para ele, sem depender de outros países que estivessem fazendo a mesma coisa. Já Schmidt ele exclui os países pobres e o Ricardo já vai incluir os países pobres. Então ele vai dizer que eles podem sim produzir uma coisa que for melhor de custo para eles, sem ficar à mercê de outros países. A gente vai falar um pouco sobre o Thomas Malthus, que foi um economista inglês. Ele nasceu em 1766, ele vem de uma família rica e ele elaborou uma teoria que afirmava que a população iria crescer tanto que seria impossível produzir um aumento suficiente para alimentar grande número de pessoas no planeta. Então, é exatamente a teoria da população, onde ele vai falar que a população mundial ela iria crescer em um progresso geométrico, enquanto a alimentação ela iria se desenvolver em um progresso aritmético. Ele defendeu isso no seu ensaio sobre o princípio da população, escrito em 1798, só que muitas pessoas criticam ele porque justamente ele não percebe o papel tão importante que a tecnologia iria ter nesse processo de no todo, né? E então Malthus também ele chega em uma época que o sistema capitalista ele já está em funcionamento, ou seja, ele chega na Revolução Industrial, onde ele vai ter uma base no sofrimento da população, dos trabalhadores, onde tem muita exploração, principalmente mulheres e crianças, uma alta desigualdade social e principalmente um grande conflito de classes entre os trabalhadores e os capitalistas, onde os trabalhadores eram extremamente explorados e os capitalistas eram os donos do capitais, que eram os exploradores dos operários, né? E esse gráfico ele mostra como era essa teoria dele, onde o crescimento populacional ele crescia junto com doenças, fomes, crises sociais, políticas e morte. E a produção de alimentos era baixíssima. Bom, a gente vai falar um pouco sobre o David Ricardo, que nasceu em abril de 1972 em Londres, membro de uma família numerosa e com recursos, graças ao seu pai, um bem-sucedido capitalista que, de certo, influenciou a carreira de economista política, prosseguindo na carreira de economista por influência do Adam Smith, quando ele leu A Riqueza das Nações, de Adam Smith. Ele gostou muito do assunto e quis se aprofundar mais sobre. Ele foi um autor considerado rigoroso e analítico, seu conceito de capitalismo abstrato, de modo a funcionar intuitivamente, chegando a ser o mais bem explicativo para sua época. Ricardo e Malthus, eles vivenciaram o mesmo momento, só que Ricardo ele não concordava com algumas coisas de Malthus, assim como Malthus também não concordava com algumas coisas que ele fazia. E Malthus ele estava vivenciando a Revolução Francesa, que ainda estava acontecendo, e ele vai também vivenciar a alta desigualdade social. A gente sabe que no início
do capitalismo, ele foi extremamente cruel, né? O sistema. E ele vai falar um pouco sobre a dependência do tempo de trabalho da produção, a mecanização, quantas horas é preciso para produzir algo e quanto mais rápido é produzido isso significa um maior nível de produtividade. Ele concordava com a teoria da população de Malthus e discordava da teoria do valor da utilidade que era defendida por Malthus, a teoria da superprodução de Malthus e ele defendia os interesses do capitalista, enquanto Malthus ele defendia os interesses dos proprietários de terra. Bom, ele vai explicar a sua teoria de renda e do lucro, né? Nota-se o desenvolvimento da teoria da renda e do lucro, que posteriormente vai ser o alicerce para que se consiga explicar a teoria do valor de troca. Ricardo ele estava procurando meios que ajudassem a explicar algumas teorias sobre o surgimento do lucro e como surgiu a renda. Para isso, ele partiu de um ponto na qual o mesmo observou que a Terra ela era um centro de lucratividade. Ele falava que tinha um problema central da economia, que era o produto da terra, que ele dizia que tudo que era retirado da terra pelo investimento no trabalho nas máquinas e no capital é dividido entre 3 classes sociais. O proprietário de terra, o dono do capital e os trabalhadores. Ele, assim como Malthus, não considerava um trabalhador como posso dizer, ele não considerava que os trabalhadores eles tivessem um impacto na economia. Também a teoria dos lucros, que é lucros igual a excedente, ele falava que a terra de diferente qualidade é igual a diferentes produtividades. Ele acreditava que a concorrência igualaria os lucros. Os proprietários de terra eles tinham a terra de melhor qualidade, logo com maior lucratividade. Os capitalistas industriais eles cultivavam as terras marginais que não tinham renda. E os proprietários de terra eles acreditavam que os capitalistas eles deveriam investir o lucro recebido pela produção industrial nas terras menos férteis e que assim igualando as taxas de lucro. A lei dos cereais fala justamente desse fato, onde o Ricardo ele era contra, pois ele falava que era muito trabalho e pouca lucratividade. Ele entendia que não era lucrativo e impedia o processo econômico, pois era bem mais lucrativo que a indústria ela pegasse o lucro sua própria empresa e investisse nela mesmo, ao invés de fazer um investimento na agricultura. E Ricardo foi criticado por Malthus sobre a constituição de teorias do valor, que a mesma tinha muitas falhas, e foi quando ele percebeu que precisava elaborar uma outra teoria dos preços mais adequada. Bom, dado o exposto que inicialmente nos conduz a uma contextualização do período vivido por David Ricardo, que expõe como determinadas mudanças institucionais que incluem pensamentos políticos, sociais e excedente e que influenciaram totalmente nas necessidades das pessoas, já que não são mais só de subsistência, mas sim agora uma forma de lucratividade e renda. Agora vamos dar início a Stuart Mill. Bom, vamos falar um pouco sobre o Stuart Mill. Ele nasceu em Londres no dia 20 de maio de 1806. Ele foi um filósofo e economista britânico, é considerado por muito como um filósofo de língua inglesa mais influente do século XIX. O autor de inúmeras obras que influenciaram diversos conceitos e práticas. Ele era defensor do utilitarismo, teoria apresentada inicialmente por Jeremy, que era seu padrinho, e também do liberalismo político.
Bom, o pensamento de Mill encontra-se em um período de pós-Revolução Francesa, onde nesse momento os pensadores que o influenciaram foram Babelfius, Simon, Proudhon e Fourier. Eles estavam discutindo a possibilidade de uma alternativa de como era o modo de produção capitalista, ou seja, existiam pensadores com tendência de ideias socialistas e cada um com suas, dentro de suas vertentes, onde eles defendiam um ponto mais específico. Bom, Mill ele foi o primeiro a tentar unificar a teoria do valor, da utilidade, com a teoria do valor-trabalho, que evidentemente esse posicionamento não valorou suas ideias, pois ao fazer essa união ele não podia ser utilitarista e nem defensor da teoria do valor trabalho. Milton também foi o pioneiro da escola econômica neoclássica de um modo moderado e que, na maioria das vezes, defendia as reformas liberais e a intervenção governamental. Bom, a teoria do valor de Mill. Do valor trabalho de Mill, né? Inicialmente, ele defendia, né, era defensor do utilitarismo, mesmo que ainda negando vários preceitos dessa teoria. Stuart Mill se desfaz de sua já pouca convicção no utilitarismo e passa a defender uma perspectiva sobre o trabalho como uma interação básica da força de trabalho humano empregada em meio de produções naturais, transformando e comercializando qualquer produto final, considerando a base para a produção capitalista. Bom, a contribuição de Mill sobre a determinação dos preços dos valores era que ele achava que quase todos os preços naturais eram determinados por sua teoria de custo de produção baseada na soma. O Mill ele é considerado por muitos o mais eclético dos autores clássicos, assim como ele também foi um reformista, tendo mudado constantemente de ponto de vista, que é comumente explicado pela influência de sua vivência. Agora a gente vai vamos falar um pouco sobre o Karl Marx. Grandes transformações estavam acontecendo na Europa no fim do século XVIII e no começo do século XIX, nas áreas econômicas, políticas e sociais principalmente. Todas essas mudanças foram acompanhadas por teorias e doutrinas que buscavam condenar ou reformar o sistema capitalista burguês. Foi nesse período de grandes transformações que viveu o Karl Marx. O mesmo publicou o seu livro Manifesto Comunista nos anos de 1848. Neste livro, o Marx ele vai criticar bastante o sistema capitalista e, por final, ele vai expor o que a classe operária ela vivenciava e, no final, ele vai falar que todas as classes do mundo deveriam se unir, contra esse sistema extremamente de exploração. Marx ele vai começar suas grandes discussões e ideias por meio dos autores clássicos Smith e Ricardo na teoria do valor e dos lucros. Marx ele observa que a maioria dos autores eles defendem o capitalismo como o melhor sistema que já existiu, o sistema natural. E até mesmo alguns falavam que era divino e que esse sistema não poderia acabar. E Marx fala que, na verdade, assim como todos os outros sistemas, o capitalismo um dia chegará ao fim por ser um sistema que para Marx era muito contraditório. E ele também falava que os autores anteriores não conseguiam ver que o ele falava que eles eram astóricos e não conseguiam ver que o capitalismo ele era extremamente cruel com outras classes, extremamente um sistema de autoexploração. Bom, Marx ele faz uma análise dialética materialista histórica completa e íntegra da sociedade como um todo, relação entre o indivíduo e o todo social, analisando a economia dentro de um contexto histórico para um entendimento de todo
do todo, né, em constante movimento e mudança. Marx, ele foi um dos autores que mais entendia o capitalismo, foi por isso que ele criticou, porque ele entendia muito sobre o capitalismo. Bom, assim como os outros autores, Marx vai tentar explicar a teoria do valor-trabalho, né? Ele vai entrar em uma definição do valor, mas tendo uma reestrutura da história para entender a sociedade e o trabalho como um todo para poder formular uma teoria. Bom, no geral, a teoria do valor do trabalho parte do princípio de que atividade econômica, produção como finalidade em satisfazer a necessidade da sociedade tem como preceito o esforço e tempo como qualidade de importância para o valor do bem de consumo para a comercialização. No entanto, o preço de um bem pode ter duas vertentes, o valor de uso e o valor de troca, como vai ser explicado daqui para frente. O Marx ele vai defender que o valor da força do trabalho seria igual ao valor necessário para a subsistência do operário, ou seja, sua remuneração e seu salário, que naquela época não era bem assim. Os trabalhadores trabalhavam muito e recebiam bem pouco. Bom, para Marx, a acumulação do capital deriva do surgimento das propriedades privadas, onde existe um detentor do capital de um lado ou do outro lado alguém que apenas vende sua força de trabalho para a sua subsistência, né? E que desse modo de produção consiste em concentrar riquezas nas mãos de poucos, fazendo com que o tornem cada vez mais rico, que eram os capitalistas, enquanto os trabalhadores que exerciam maior trabalho, né, continuassem cada vez mais pobres. O Marx também ele observava que os trabalhadores eles eram vistos como uma mercadoria que distinguia-se pela sua capacidade técnica, tempo de trabalho. Essa característica influenciava o valor dos salários, porém, se houvesse um tempo maior de produção desses excedentes produzidos, não eram pagos aos trabalhadores. Os trabalhadores eles não eram pagos por ficar mais horas trabalhando. E isso era muito bom pros detentores do capital, né? Porque eles fabricavam mais, mas no final o lucro maior era todo deles. Bom, o Karl Marx ele foi um grande estudioso das teorias anteriores. Ele preocupou-se em analisar de maneira mais crítica e minuciosa o modo de produção do sistema capitalista que os outros acabavam não analisando. Ele analisou a sociedade como um todo e para poder desenvolver as suas teorias.